A IRB é o antigo Instituto Brasileiro de Resseguros, ou seja, ela funciona como uma espécie de seguradora para empresas de seguros. Pode parecer um pouco complicado, mas eu vou explicar. As apólices emitidas por seguradoras têm um risco inerente. No entanto, algumas vezes, esses riscos podem parecer um pouco grandes para que elas lidem com eles sozinhas. Assim, essas empresas vendem parte de suas apólices para outras. Dessa forma, o risco é dividido entre seguradoras e resseguradoras. E logicamente, os prêmios também são divididos. No caso da IRB, ela começou como uma estatal, criada no ano de 1939 pelo governo federal brasileiro. O intuito era manter os riscos das empresas brasileiras aqui no país. Na época, faziam-se uso de resseguradoras estrangeiras. A empresa continuou com esse caráter público por muitos anos, mas no ano de 2013 ela foi privatizada e alguns anos mais tarde teve suas ações abertas na Bolsa de Valores. Um evento relativamente recente. A sede da IRB fica na cidade do Rio de Janeiro, antiga capital federal. Mas ela também possui escritórios nas cidades de São Paulo, Buenos Aires e Londres. A empresa trabalha em diversas linhas de negócios de riscos. Nominalmente são aeronáuticos, engenharia, financeiras, properties, rurais, vida e previdência, garantias, óleo e gás, responsabilidade civil e transportes marítimos. E a década de 90 foi marcada por diversas privatizações no Brasil. É nesse momento que ela deixa de ser uma estatal e passa a ser uma empresa de economia mista. Nessa época, o governo ainda detinha a maior parte das ações da empresa. Porém, para enfatizar sua nova fase, ela passou a se chamar IRB-RE. Além disso, o poder regulador da empresa foi transferido. Agora, ele é responsabilidade da SUSESP, desde os anos 2000. Outra mudança importante foi o fim do monopólio no mercado de resseguros brasileiro. Isso aconteceu no ano de 2007 e a privatização de fato só ocorreu no ano de 2013. No entanto, esse processo já era ensaiado desde o ano de 1998, quando ela passou a ser considerada uma sociedade anônima. Agora, vamos falar um pouco da abertura de capital da IRB. Essa operação começou a ser ensaiada no ano de 2007. Nessa época, o mercado ressegurador brasileiro foi aberto. Assim, tornou-se uma resseguradora local. E apesar disso, a empresa ainda mantinha algumas reservas de mercado. O maior destaque ficou para o ramo de vida e previdência, onde ainda poderia deter 100% dos riscos no Brasil. Após a privatização, a empresa resolveu abrir suas ações na Bolsa de Valores. Isso ocorreu 10 anos após a abertura do mercado ressegurador aqui no nosso país. Isso teve um impacto bastante positivo na empresa. No ano seguinte, suas ações foram as que mais se valorizaram, mas é impossível falarmos da IRB sem citarmos algumas adversidades que ocorreram no ano de 2020. O primeiro foi da gestora carioca Esquadra Investimento. A Esquadra apontou em fevereiro algumas irregularidades contábeis na empresa. Elas incluíam transações antigas atribuídas como recentes e insuficiência de recursos para honrar seus compromissos. Em seguida, foi a vez da holding Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, que supostamente teria triplicado sua posição em ações da empresa. Como era de se esperar, depois dessa notícia, as ações da IRB aumentaram muito. Além disso, uma suposta representante da holding aqui no Brasil havia sido indicada para compor o conselho fiscal da empresa, mas essa informação foi logo desmentida, tanto pela IRB quanto pela Berkshire. A holding de Warren Buffett ainda complementou dizendo que nunca teve interesse em investir na IRB. Essas declarações em conjunto, somadas com as incertezas da pandemia do Covid-19, fizeram a empresa cair mais de 75%. Mas agora vamos falar um pouco da IRB atualmente. Após a fiscalização da SUBESP, a IRB publicou sua insuficiência de liquidez para honrar diversos compromissos. Isso de fato causou uma nova queda em suas ações, mas não tão grande quanto as anteriores. Atualmente, a empresa encontra-se se recuperando de sua queda, em razão por falta de confiança por parte dos investidores. Isso levou a algumas mudanças em sua administração, como por exemplo, a presença de um CEO interino. E mesmo assim, a IRB se mantém como uma das maiores no setor. Parte disso devido à sua história pregressa, e ela ainda está presente em diversas capitais do mundo. Mas quanto você teria hoje se tivesse investido R$1.000 em ações da IRB há 3 anos atrás? Bom, considerando que fizemos esse investimento em junho de 2018, em que a ação estava cotada a um preço médio de R$16,94, teríamos aproximadamente 59 ações da IRB.
e os principais indicadores da época eram PL 21,29, VPA 6,48, Dividend Yield 2,66%, ROI 30,46%, EBIT 426, patrimônio líquido 4 bilhões, receita 8,48 bilhões, lucro líquido 1,21 bilhões, resultado operacional 78 bilhões, dívida bruta 9,72 bilhões, dívida líquida 7,08 bilhões, caixa gerado 5,52 bilhões e caixa livre 2,63 bilhões. Agora, pulando para junho de 2021, em que a ação está cotada a um preço médio de R$ 6,10, os principais indicadores são PL menos 5,21, VPA 3,47, Dividend Yield 3,31%, ROI menos 33,8%, EBIT menos 3,9%, patrimônio líquido 4,25 bilhões, receita 8,53 bilhões, lucro líquido menos 1,48 bilhões, resultado operacional 209 milhões, dívida bruta 14,88 bilhões, dívida líquida 11,02 bilhões. E os indicadores de caixa livre e caixa gerado ainda não foram divulgados pela companhia. Mas antes de continuar com o vídeo, gostaria de avisar que vou sortear o livro Os Axiomas de Zurique para as primeiras 200 pessoas que comentarem e se inscreverem aqui no canal. Para concorrer, você só precisa se inscrever no canal e comentar aqui embaixo seu nome para que eu possa entrar em contato caso você seja o ganhador ou ganhadora. Vale destacar que esse livro revela os princípios dos grandes investidores suíços que se provaram com o tempo sendo os melhores do mundo. Agora, chega de enrolação e vamos voltar para o vídeo. Então hoje, você teria um patrimônio aproximado de R$ 1.276,70, sendo mais R$ 79,70 de valorização dos papéis e mais R$ 197 de dividendos distribuídos aos investidores, somando assim uma performance positiva de 27,70%.